falando inclusive sobre comunicação. O senhor acha que o senhor até quando estava falando aí dos erros de cada um dos lados, e aí falando sobre a comunicação, da forma como o presidente Bolsonaro se comunica, o senhor acha que poderia haver alguma correção nesse sentido? O senhor vê algum erro nesse sentido, por exemplo, em relação ao próprio Supremo ou não? Porque ele também não é formado em direito, né? O presidente, ele tem uma característica, você não tem como explicar quando uma pessoa, ele é carismático ou ele não é, porque a pessoa gosta de a pessoa ou não gosta. Isso não tem como, não tem estudo que dê isso, apenas é um magnetismo, se as pessoas gostam ou não gostam. E eu acredito, a minha opinião, não estou falando em estudos científicos, mas eu acredito que porque Bolsonaro é um grande comunicador, porque ele é um dos políticos mais seguidos do mundo, né? Onde ele vai tem muita gente, gostam de ouvir o que ele fala, repercutem, porque errando ou acertando ele fala a verdade. E as pessoas leem isso nele. E aí eu vou falar do meu trabalho. Se eu conseguir uma agenda com o presidente, vamos que eu faça uma pesquisa, e eu vejo que um assunto X está atrapalhando o governo, ou que um assunto Y pode ajudar o governo se o presidente começar a adotar aquele discurso. Se ele não for convencido, se ele não acreditar nisso, ele nem deixa de falar porque eu pedi e ele nem fala porque eu pedi. Então, ele tem uma coisa dele que é verdade. Então, assim, ele erra, sim. Eu erro, todo mundo erra. Mas ele erra falando a verdade. E ele tenta acertar. Então, é um ponto dele que eu vejo muito mais. Aí, quando você vai ver o governo, é um governo que tem muitas realizações, que a gente, quando olha um governo e compara, né, eu sou tudo de comunicação, eu pego o que foi feito. Quantas linhas quantidade de quilômetros de linhas férreas foram construídos no governo Bolsonaro e no restante, de asfalto, privatizações, aí leilões. É uma diferença muito grande e as discussões nossas são todas no que o presidente falou ou que o presidente fez, mas nunca pelo que o governo deixou de fazer. Então, isso mostra de que o que ele fala é o que gera notícia, é o que gera mídia, é o que repercute, e ali fica todo mundo debatendo sobre isso, mas o governo não tem ninguém aponta erros do governo, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério das Comunicações, ou do Ministério tal. São, óbvio que tem, né, críticas, mas assim, 80%, 90% dos debates é porque o presidente falou isso, é porque o presidente fez isso, é porque o presidente falou aquilo. Então, isso mostra que ele consegue dominar a pauta em relação a isso e torna ele um grande comunicador, porque ou fala bem do Bolsonaro ou fala mal do Bolsonaro, sempre está falando dele. Agora, isso me atrapalha um pouco, porque eu quero vender mais o governo, e muitas vezes a gente não consegue, porque a palavra dele é tão forte que ela fica muito acima de uma entrega, fica muito acima de algo que a gente está fazendo no Estado, por exemplo. Se a gente for com ele para o Piauí, por exemplo, fizer uma entrega e lá tiver ele, enfim, sei lá, fizer algum gesto diferente, aquela entrega fica em segundo plano. Então, por isso que eu defendo que a gente foque na entrega. Mas ele é assim, ele é do jeito que ele é, entendeu? Ministro, incontrolável seria a palavra, ministro? Incontrolável seria a palavra, não? Ele não é moldado. Ele não gosta de pesquisa, ele não acredita em pesquisa. Eu ia falar isso agora, ministro, sobre as pesquisas. Ele não acredita em nenhuma, não adianta. A pesquisa dele... E o senhor, como é que o senhor está vendo as pesquisas hoje? O senhor acredita em pesquisa eleitoral? Eu estou vendo as pesquisas. Eu gosto de comparar pesquisa com a mesma pesquisa. É isso que eu gosto. Eu não acredito em pesquisa A, B ou C, né? Mas D não tenho nenhuma... Tem umas que eu realmente não acredito. Eu acredito muito o seguinte, Carla. Se chega uma pesquisa, por exemplo, aqui do Datafolha, lá em Santa Catarina, para o eleitor do presidente, ele não responde. Quando ele vê o crachá, ele vai embora com raiva. Então, é difícil encontrar um bolsonarista quando tem alguma pesquisa que já tem uma pecha dessa pesquisa ser de oposição, entendeu? Agora, eu gosto de comparar pesquisa com pesquisa. O que é que eu vejo? Um crescimento do presidente, diminuindo a rejeição, e Lula, que estava só de camarote, o PT que estava só de camarote, ele entra na campanha, muitos vídeos circulando, relembrando
muitas coisas, e o Lula começa a perder a gordura que eu acredito que muitos votos que ele tem hoje, que está perdendo, mas que tem, ali são votos de pessoas que eram anti-Bolsonaro, que queriam derrotar o Bolsonaro, via Lula o único candidato que poderia derrotar e estava indo para ele. E eu acredito que o Bolsonaro está recuperando os eleitores que ele tinha perdido de 2018, e esse é um movimento que a gente tem acompanhado vendo as pesquisas. O eleitor está voltando para ele e o Lula e o PT está começando a aumentar a rejeição. Isso vai ser cada vez mais, isso vai acontecer, por quê? Porque, como não, na minha opinião, nunca existiu terceira via, a campanha vai ser polarizada, muita gente que não queria Bolsonaro, mas não votava em Lula de jeito nenhum, você ia na pergunta e dizia, você vota em Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Tá bom, então você vai votar em Lula? Não, no PT eu não voto. No PT eu não voto. Não, mas se for só Lula e Bolsonaro? Ah, e se for só Lula e Bolsonaro, eu até voto em Bolsonaro, mas não vai ser. Então, muita gente tinha expectativa ali da terceira via. Essas pessoas que estão perdendo essas expectativas tendem a voltar no Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que ele é o favorito das eleições, porque ele vai pegar, além dos votos dele, ele vai pegar muito voto do PT, do anti-PT.